Aula 9, refrigeração industrial e refrigeração por compressão de vapor. Para esta aula, recomendo estes dois livros que estão disponíveis no site da minha biblioteca da UFPR. Mas o que é refrigeração industrial? É uma operação, um processo que se caracteriza pela produção do que chamamos de frio. O objetivo é retirar calor de um sistema, de um local, onde são necessárias temperaturas muito baixas, na ordem de até mais ou menos menos 70 graus Celsius, ou até um pouco mais altas, aí, como 15 graus Celsius. Temperaturas menores que menos 70 graus são possíveis, mas neste caso chamamos a esse sistema, este processo de criogenia. É também um sistema de refrigeração, mas por ser uma temperatura muito baixa, tem um nome um pouco mais específico. Uma regra geral, a refrigeração industrial ela sempre vai ser utilizada, ela sempre será necessária para refrigerar ou para retirar calor de sistemas de processos onde a temperatura que se deseja alcançar é inferior àquela que se consegue obter utilizando água de torre de resfriamento. Por exemplo, temos aqui uma tabela que mostra as condições típicas ou mais comuns de aplicação de diversos fluidos de refrigeração. A água de torre de resfriamento, a condição padrão de uso da água de torre é em por volta de 30 até 50 graus Celsius. Sabemos que, dependendo aí da condição do processo que precisa ser resfriado, a água de torre não poderá ser utilizada para fornecer esse frio. Então, outras opções que nós teríamos, usar a água gelada, que é uma água que passou por um ciclo, foi resfriada num ciclo de refrigeração, teríamos temperaturas aí na ordem de 7 até mais ou menos os 30 graus Celsius. Abaixo desses valores, temos outras opções, né? Poderíamos usar uma salmoura gelada, e abaixo da salmoura gelada teríamos os fluidos chamados fluidos de refrigeração ou refrigerantes, como etileno, propileno, propano, amônia. Observe os valores típicos mais usuais, mais comuns de aplicação, ou seja, onde se pode obter a temperatura do fluido frio, no caso, o fluido de refrigeração. Por exemplo, a amônia, os valores mais usuais dela está na faixa aqui de menos 30, 33 graus Celsius até coisa de menos 1, menos 2 graus Celsius. A refrigeração industrial pode ser aplicada em diversas situações, como exemplos aqui no ar-condicionado, né, para promover um ar-condicionado em edificações aí de porte médio a grande, prédios comerciais ou residenciais, climatização de ambientes industriais. Ar-condicionado residencial e veicular também usa uma refrigeração, embora não seja industrial, mas o princípio é semelhante. Armazenamento e distribuição de alimentos, no processamento de alimentos, indústrias químicas de maneira geral e de processos, produção de gases industriais e outras aplicações mais simples, como por exemplo bebedouros, desumidificadores e produção de gelo. Os fluidos refrigerantes podem ser classificados de acordo com a composição química, basicamente, em fluidos halogenados, contendo átomos de cloro, flúor, carbono, os chamados CFCs, como freon, os hidrocarbonetos, como metano, propano, propeno. Os hidrocarbonetos são altamente inflamáveis, são baratos e não impactam, né, não têm impacto negativo sobre a camada de ozônio e têm baixa toxicidade, então tem muitas vantagens. Também temos compostos inorgânicos como a amônia, a água, o ar, gás carbônico. Temos também misturas azeotrópicas, né, misturas de diferentes componentes, geralmente são halogenados e não halogenados, misturas azeotrópicas e misturas não azeotrópicas. Dentre estes fluidos, um muito interessante, que é muito utilizado pelas indústrias, seria a amônia. Muito utilizada porque ela promove lá um ciclo de refrigeração que é economicamente atraente, tem uma boa eficiência de refrigeração
e possibilita atingir temperaturas na ordem de menos 33 graus Celsius a uma condição de pressão atmosférica. Por outro lado, a amônia apresenta um alto risco associado à segurança e à exposição. O gás é mais leve que o ar e também muito solúvel em água. A exposição à amônia causa sérios problemas à saúde, além de reagir com ácidos liberando calor. Os diversos fluidos de refrigeração, eles são designados de acordo com uma classificação da norma ASRE de 2019, que é uma designação, classificação de fluidos de refrigeração. Normalmente é composta por uma letra R, né, de refrigerante, mais 4 algarismos. Aqui temos alguns exemplos dessas designações e o que significa aqueles números. Por exemplo, o R702 seria o hidrogênio, o R717 a amônia, o 718 a água, 744 gás carbônico, R600 butano, 601 pentano, os fluorocarbonos, né, o 143A é o 1,1-trifluoretano, o R50 o metano, R1270 propeno, o R400 é uma mistura aqui de dois fluidos, o R12 e o R114, e o R1150, no caso, o etileno. Temos aqui uma curva de saturação que mostra a pressão de saturação em função da temperatura de saturação para alguns fluidos refrigerantes. Observe que na pressão atmosférica, cerca aqui de 100 kPa, temos aqui então a temperatura, as diversas temperaturas de saturação para os vários fluidos refrigerantes. A amônia, na condição de 1 atmosfera, a temperatura dela, a temperatura de saturação, a temperatura em que se produz a condição mais fria aqui seria em torno de menos 33 graus. Então, observe que para alguns fluidos, na pressão atmosférica, a temperatura pode ser aí na ordem de menos 45, menos 50 para os fluidos que estão mostrados aqui, até valores superiores aí, né, valores positivos. Então, o interessante é observar aqui que nós podemos trabalhar com a produção de frio em condições próximas da atmosfera, e nós temos essas limitações de temperatura dadas, né, pela temperatura de saturação dos fluidos puros, ou podemos trabalhar com pressões acima da condição atmosférica, o que implica na pressurização do sistema e, portanto, também um aumento no custo, uma elevação no custo associado a um aumento de espessura dos equipamentos. Podemos trabalhar também com pressões na ordem do vácuo para obter os valores de temperatura que precisamos, mas isso também acarreta aí em problemas associados a um aumento na espessura para suportar condições de vácuo e também com a possibilidade de que esse ar, por algum sistema não totalmente vedado, possa penetrar nas tubulações e vasos. Então, a questão principal aqui é, sempre que possível, trabalhar na produção de frio na condição atmosférica, e sempre que a gente sair da condição atmosférica, sabemos que isso terá um custo operacional e um custo econômico maior associado à operação da refrigeração industrial. Nessa tabela, temos algumas propriedades físicas importantes de alguns refrigerantes, como, por exemplo, o R11, 123, 125, chegando na amônia, na água e no gás carbônico aqui. O mais interessante é observar aqui o ponto normal de ebulição, ou seja, qual é a temperatura de saturação à pressão atmosférica. CO2 menos 88 graus Celsius, então a pressão atmosférica, nós teríamos uma temperatura de saturação de menos 88, a água 100 graus, a amônia menos 33, e assim por diante, menos 11, menos 50, então temos valores aqui na ordem de menos 46 para o R404, menos 49 para o 402, então valores menos 82 para o R23, então nós temos valores diferentes aqui de temperatura de saturação.
na condição de ponto normal de ebulição. Aqui ao lado, outro parâmetro muito importante na escolha, na definição do fluido de refrigeração que vai ser utilizado, que é a entalpia de vaporização nessa condição. Quanto maior o valor da entalpia de vaporização, maior a energia que vai estar disponível para promover, para fornecer o frio que aquele sistema, que aquele processo está demandando. Então, quanto maior, mais interessante seria ou é esse fluido como um bom refrigerante para o seu sistema. A título de exemplo, aqui a água na ordem de 40 mil, o CO2 17, isso seria bem menor, né? A amônia 23 e valores medianos aqui 15, 20. Então, o maior que nós teríamos realmente é a água, né? Mas o problema da água, né, é a temperatura aqui de saturação. Então, para temperaturas negativas, aqui nós somos então levados a ter esses fluidos refrigerantes. Então, temos uma vasta gama de fluidos de refrigeração que são possíveis para serem escolhidos, adotados na refrigeração do nosso sistema. Há vários critérios que podem ser trabalhados, que podem ser observados para definir, então, qual seria o melhor fluido de refrigeração. Temos aqui alguns critérios. Um deles é que o ponto de ebulição desse fluido refrigerante deve ser menor do que a temperatura que a gente deseja no processo. O sistema que vai ser resfriado tem uma temperatura maior do que o fluido de refrigeração. O fluido de refrigeração vai fornecer o frio, portanto, ele é a utilidade fria e o seu processo seria a corrente quente. Portanto, a temperatura de ebulição do seu refrigerante tem que ser menor do que o sistema que vai receber esse frio, que vai perder a carga térmica para o refrigerante. O refrigerante também deve ter um alto calor latente de evaporação, ou seja, o ΔH de mudança de fase. Quanto maior o ΔH de mudança de fase, menor a vazão mássica de fluido de refrigeração que vai ser gasta. Então, quanto maior o ΔH, mais interessante é esse fluido. O fluido também deve operar bem abaixo aí das condições de temperatura e pressão crítica, porque acima dessas condições, então, não teríamos o envelope de saturação. Outra condição muito interessante, muito importante, é que este fluido seja não tóxico, não inflamável e tenha um mínimo impacto ambiental, além de facilmente detectável em caso de vazamento. Então, muitos daqueles fluidos de refrigeração apresentam lá um alto calor latente de evaporação, mas não são ambientalmente favoráveis, né, amigáveis, são tóxicos ou são inflamáveis. Outra característica também é a relação do custo desse fluido refrigerante e também se ele está disponível para compra no comércio, no local onde ele vai ser utilizado. Deve ser não reativo com fluido de processo e com óleo lubrificante do compressor. Esse fluido de refrigeração ele vai fornecer esse frio para o meu sistema, para o meu processo, através da troca de energia num trocador de calor. Todo trocador de calor ele está sujeito a vazamento, mesmo que ele seja 100% selado. Ao longo das operações, podem ocorrer corrosões, pode ocorrer incrustação, pode ocorrer erosão, e tudo isso tende ao longo do tempo, se não for feita uma manutenção adequada, a aumentar o risco de uma falha, de uma fratura, de um vazamento no trocador de calor, de maneira que pode ocorrer o contato do fluido de refrigeração com o seu processo, com o seu sistema. Então, é sempre bom verificar a compatibilidade química do fluido de refrigeração com o fluido de processo. Se houver o vazamento, pode ocorrer alguma reação química indesejada, pode ocorrer algum risco de exposição, algum risco de segurança, tanto na questão do processo, quanto na segurança operacional, né, das pessoas que estão envolvidas ali naquele sistema.
Então, aí entra aquela questão, precisa ser não tóxico se ingerido em caso de contaminação de um processo na área aí de indústria de alimentos e indústria farmacêutica. Não ácido em caso de mistura com água ou o ar úmido por causa da questão da corrosão. E quimicamente estável na faixa de temperatura que ele vai operar. Dentre os modos ou sistemas de promover refrigeração industrial, a refrigeração chamada por compressão de vapores é a mais utilizada. Vamos aprender como que ela funciona. Primeiramente, vamos verificar um ciclo ideal ou idealizado em que desprezamos todo tipo de perda de energia ou por atrito, resultando aí de perda de carga, perda de energia, tubulação não isolada, equipamentos não isolados. Então, vamos adotar inicialmente um sistema ideal em que desprezamos essas perdas. O ciclo de refrigeração por compressão de vapor é dotado basicamente de 4 equipamentos principais: 2 trocadores de calor, um compressor e uma válvula de expansão. Esse sistema funciona com 2 níveis de pressão, uma pressão baixa, P1, e antes do compressor, e uma pressão alta, P2, depois do compressor. Sabemos que num compressor devemos sempre trabalhar com gases, de maneira que a entrada e a saída do compressor é um gás. Não deve se admitir umidade nem na entrada, nem na saída do compressor, para garantir aí uma vida útil, um funcionamento por mais tempo desse equipamento, sem prejuízo, sem danos físicos. Todo fluido, ao passar por um sistema de compressão, onde a sua pressão é elevada, tem como resultado, além do aumento da pressão, um aumento também da temperatura, de modo que na entrada do compressor nós temos aqui um gás numa pressão P1 e T1, e ao sair do compressor a pressão é elevada a P2 e também a sua temperatura a um valor T2, de modo que temos aqui na entrada do compressor um gás saturado, numa forma idealizada, num sistema ideal, e a saída após aquecimento e pressurização tem a saída aqui como gás superaquecido. O objetivo desse ciclo é fornecer frio, ou seja, fornecer carga térmica para resfriar uma corrente, um fluido de processo. O trocador de calor é onde se faz essa troca térmica do processo com o fluido de refrigeração, nós chamamos de um evaporador. Neste trocador de calor se dará, então, o aquecimento, ou melhor, a absorção de energia do fluido de refrigeração e a redução de energia do fluido de processo. Já neste trocador de calor, chamado condensador, ele tem o objetivo de retirar parte da energia que foi fornecida aqui pelo compressor e também pelo processo. Então, esse trocador ele vai retirar, ou seja, diminuir a temperatura, diminuir a energia do fluido de refrigeração, entregando ele numa condição de líquido saturado depois desse trocador de calor. Então, esse trocador nós chamamos ele de um condensador, porque ele vai promover a condensação, ele vai promover o resfriamento de gás superaquecido até vapor saturado e, em seguida, a condensação do fluido de refrigeração de vapor saturado até a condição de líquido saturado. Num ciclo ideal simples de refrigeração como esse, nós temos que no condensador geralmente se emprega alguma utilidade para retirar esse calor. A temperatura T2 aqui, T3, ela é muito superior à temperatura de baixa pressão, de maneira que essa utilidade ela pode-se então utilizar aqui a água de torre de resfriamento
ou até mesmo um trocador de calor, um permutador a ar, ou seja, um air cooler. No lado oposto ao compressor, sabemos que, então, que todo fluido, principalmente os gases que são compressíveis, ao terem a sua pressão elevada, resulta num aumento de temperatura. Por outro lado, se o fluido for despressurizado por algum equipamento, como, por exemplo, uma válvula de expansão, além da pressão ser reduzida de P2 para P1, a temperatura também vai ser reduzida, vai sair de T3 para T1. E durante essa expansão é que vamos produzir essa temperatura baixa que precisamos para fornecer aqui para o processo. Então, basicamente, essa energia, esse frio que vai ser fornecido no evaporador aqui, provém da expansão do líquido saturado até uma condição de gás líquido saturado, de uma condição de pressão P2, T3 até uma pressão P1, T1. Essa expansão produz, então, a baixa temperatura que o meu fluido de processo está demandando de uma carga de frio. Para conseguir essa expansão e fornecer essa energia no evaporador, eu preciso aplicar, ou seja, eu preciso fornecer energia para o fluido de refrigeração para comprimi-lo antes de expandi-lo. Então, é necessário gastar energia aqui no compressor e depois retirar parte da energia fornecida ou obtida pelo gás refrigerante depois da compressão num trocador de calor antes de chegar na válvula de expansão. Normalmente, a energia do condensador ela é desperdiçada, pode ser aproveitada também, mas se utilizarmos uma utilidade aqui, como água de torre, por exemplo, a energia do condensador vai ser desperdiçada. Pode-se aplicar aqui ciclos combinados para aproveitar essa energia e não jogá-la fora, pode-se fazer uma integração energética, há muitas possibilidades. Então, num ciclo ideal, nós desprezamos toda a perda de energia, toda a perda de pressão nas tubulações e nos trocadores de calor, de modo que esses trocadores de calor são isobáricos, ou seja, eles operam a pressão constante. Toda compressão ela é considerada sem perda de energia, então é considerada adiabática. Reversível, então seria uma compressão reversível e, por consequência, seria então uma compressão isentrópica num sistema idealizado. As expansões também são consideradas sem perda de energia, ou seja, adiabáticas, mas como é uma expansão que não realiza trabalho, neste caso é uma expansão isentálpica. Vamos ver como podemos encontrar os 4 pontos do processo do ciclo de refrigeração anterior e as 4 etapas desse ciclo de refrigeração: a compressão isentrópica no compressor, a evaporação e a condensação nos trocadores de calor, bem como a variação de pressão, a expansão na válvula. Bom, inicialmente nós temos que definir as condições de pressão baixa, P1, e as condições de pressão alta, P2. Em seguida, para definir onde estão localizadas as etapas seguintes, precisamos saber que todo compressor ele deve trabalhar apenas com gases, de modo que num ciclo idealizado, a entrada do compressor na pressão P1 deve ser uma condição de vapor saturado. Não devemos entrar no compressor, então, com uma mistura com vapor úmido, no máximo vapor saturado. Num ciclo idealizado, então, teríamos aqui este ponto 1. O compressor, então, realiza uma variação isentrópica, uma variação de pressão isentrópica. Então, seguindo aqui uma linha de entropia constante, obtemos o ponto 2. Temos, então, aqui a entrada do compressor no ponto 1 e a saída do compressor no ponto 2.
Neste ponto 2, se pegarmos uma isoterma, vamos determinar, então, na interseção entre a pressão P2 e a entropia, no ponto 2, encontramos, então, a temperatura T2, que é a temperatura da saída do compressor. Observe que a saída do compressor aqui é vapor superaquecido. O próximo equipamento que nós temos, em seguida, então, vamos ter um condensador. Ele vai pegar esse vapor superaquecido do ponto 2, vai resfriar esse refrigerante até a condição de vapor saturado e vai condensá-lo até sair aqui no ponto 3, o ponto 3 sendo líquido saturado. Pegando a isoterma que passa aqui no ponto 3, temos então a temperatura T3. Observe que para fluidos puros, a temperatura T3 é constante dentro do envelope de saturação, entre a condição de líquido saturado, no ponto 3, e de vapor saturado, na mesma pressão, na pressão P2 constante. Então, essa linha vermelha aqui é toda a variação de energia que o condensador vai promover no fluido de refrigeração. O próximo passo, então, seria a entrada e a saída na válvula de expansão, sendo considerada isentálpica. Fazendo uma expansão com entalpia constante do ponto 3, encontramos, então, o ponto 4. Observe que temos um diagrama pressão por entalpia, então, o ponto 4 é obtido por uma linha reta do ponto 3 até o ponto 4. A temperatura no ponto 4 é dada pela isoterma que passa por esse ponto 4. Sendo um fluido puro, a temperatura é constante dentro de todo o envelope, ou seja, é a temperatura de saturação na pressão P1. Em seguida, temos agora o evaporador. O evaporador vai, então, ligar o ponto 4, que é a saída da válvula de expansão, até o ponto 1, que é a entrada do compressor. Se fizermos uma linha reta dos pontos 1, 2, 3 e 4, rebatendo até aqui o eixo horizontal na entalpia, obtemos, então, as entalpias do ponto 1, a entalpia do ponto 2, a entalpia do ponto 3, que é igual também aqui à entalpia do ponto 4. E desta forma, então, encontramos os 4 equipamentos que compõem um ciclo de refrigeração simples para esse fluido refrigerante. Definimos aqui os pontos 1, 2, 3 e 4. Observe também que, sendo fluido puro, ao definirmos a pressão P1, definimos automaticamente a temperatura de saturação, ou seja, definimos automaticamente a temperatura T1 ou temperatura de entrada e saída do evaporador. O ponto 3, ele pode ser definido sendo um fluido puro pela pressão P2, ou também o ponto 3 nós podemos encontrar a partir da definição da temperatura de saturação no ponto 3. Já que é um fluido puro, a temperatura de mudança de fase, a temperatura de saturação é constante. Então, se nós definirmos aqui a temperatura do evaporador e a temperatura de condensação, nós também definimos de forma direta, relacionada aqui, a pressão P1 e a pressão P2. Então, as temperaturas de condensação e de evaporação definem o ciclo, assim como também as respectivas pressões de saturação. A eficiência de um ciclo de refrigeração é definido como coeficiente de eficácia, que em muitos livros nós encontramos o termo COP ou CE, que seria a eficiência do ciclo de refrigeração. Ele é definido como a refrigeração útil que o sistema fornece pela quantidade de trabalho que é empregada.
Se olharmos o nosso diagrama de pressão por entalpia, a quantidade de energia que é útil para o meu sistema de refrigeração é a energia que é desprendida ali no evaporador, ou seja, é o calor absorvido pelo meu processo, dado pela variação de entalpia do ponto 1 menos o ponto 4. Já a energia que é empregada nesse sistema para conseguir essa evaporação é dada pelo trabalho ou pela potência do compressor, que, sendo um único sistema de um único fluido, a vazão mássica que circula no evaporador é exatamente igual à vazão mássica que circula no compressor. Portanto, esse coeficiente de eficácia, o COP, ele pode ser definido como a entalpia 1 menos a entalpia 4, que é relacionada ao calor absorvido no evaporador, dividido pela variação de energia do compressor, que seria relacionado também à variação de entalpia desse compressor, que seria a entalpia no ponto 2 menos a entalpia no ponto 1. Isso em valores absolutos, o coeficiente ele é sempre um valor positivo. Temos também aqui o que se chama de efeito refrigerante, que nada mais é do que a variação de entalpia da evaporação, seja entalpia 1 menos a entalpia 4. Lembrando que, para um compressor centrífugo, a eficiência típica de compressores está aí na ordem de 75% a 80%. Sobre esse ciclo de expansão e compressão, temos um fato muito curioso. Observamos que, quando nós estamos interessados aqui na geração de frio, no calor que vai ser absorvido aqui pelo meu fluido de refrigerante do processo, retirando o calor do processo, quando o calor útil para o meu sistema é o calor fornecido na evaporação, nós temos uma refrigeração industrial. Mas, este ciclo, observe que ele também tem um desperdício, né? Ele tem uma perda de energia aqui na condensação. Em alguns sistemas, pode ser interessante não o fornecimento de frio, mas o fornecimento de calor. Neste caso, o calor que vai ser útil para o meu sistema vai ser o calor que vai ser rejeitado aqui. Nesses sistemas, onde o interesse está na geração de calor e não na geração de frio, temos o que se chama de bomba de calor. Observe que o ciclo é o mesmo. O que muda nas diferentes designações aqui é onde está localizado a energia que será útil, aproveitada para o meu processo. Se é na evaporação, então, o calor absorvido pelo refrigerante, temos a refrigeração industrial. Se é na condensação, em que o processo absorve o calor, em vez de perder, temos, então, uma bomba de calor. Outro fato interessante é que a maioria dos ciclos de refrigeração e também de bomba de calor, para operarem com uma boa eficiência, com um bom COP, trabalham em regiões onde a diferença de temperatura entre a evaporação e a condensação está na faixa aí entre 50 a 80 graus Celsius. Então, esses valores aí são os valores mais usuais e que garantem uma maior eficiência, um maior COP para o ciclo de refrigeração, bem como também para a bomba de calor. Se olharmos o mesmo diagrama de pressão e entalpia, mas agora para um ciclo real, vamos observar algumas diferenças. Um ciclo real, nós vamos ter perdas de energia, perdas de calor na tubulação, nos trocadores de calor, de modo que, por exemplo, na entrada e na saída dos trocadores de calor, nós vamos ter uma leve perda aqui, né? Então, vai entrar numa temperatura no ponto 4 aqui, mas o ponto 1 não vai ter exatamente a mesma temperatura e também não terá exatamente a mesma pressão da entrada dos trocadores de calor. Isso devido aqui à perda de carga. Tanto isso daqui para o nosso evaporador, quanto para o condensador. Então, tem uma perda de carga entre entrada e saída do equipamento e também associada a isso aqui uma redução na temperatura entre
da saturação, né? Então, não teria uma reduçãozinha na condição de saturação. Além disso, para um ciclo real, devido a essas perdas de energia, perda de carga, considera-se que a entrada do compressor deve ter aqui um leve superaquecimento para garantir que a entrada e saída do compressor se dará com fluido refrigerante na fase gás. Então, se dá um leve superaquecimento. A saída do compressor, se fosse um sistema ideal, seria isentrópico, mas sabemos que um sistema real, na verdade, é politrópico. A saída do condensador, além de ter uma redução de temperatura e de pressão para um ciclo real, devido a essas perdas, considera-se que deve também haver um subresfriamento, um leve, né, uma condição bem pequena, um leve subresfriamento, de maneira que a gente tiraria do condensador levemente subresfriado antes de fazer a expansão na válvula. A válvula também, né, vai no sistema real terá uma perda de energia, de maneira que existirá então uma variação de entalpia entre o ponto 3 e o ponto 4 num sistema ideal. Além dos ciclos simples, padrão de compressão, de refrigeração por compressão, nós podemos fazer algumas modificações nesse ciclo simples, buscando o aumento da eficiência, o aumento do COP. Vamos olhar algumas possibilidades. Quando nós temos uma situação que a temperatura aqui do evaporador, temperatura aqui da saída do evaporador, é muito diferente da temperatura aqui da saída do condensador, nós temos um grau, uma variação de temperatura muito alta. Se nós fizermos se realizarmos um ciclo de refrigeração com um único estágio simples, como mostrado anteriormente, o valor do COP não vai ser tão bom, né? Então, uma maneira de melhorar o COP seria adotar um ciclo com 2 estágios de compressão e com 2 circuitos, contendo apenas um único fluido de refrigeração que circula nesse circuito. Isto tende a promover aqui um aumento no COP, na eficiência do sistema. Então, esse sistema ele é composto aqui com 2 compressores, um de baixa pressão, outro de alta pressão. Mantemos ainda os 2 trocadores de calor, um evaporador e um condensador. E temos aqui, se temos 2 compressores, teremos 2 válvulas de expansão, uma para alta pressão e outra para baixa pressão. A válvula de expansão, ela reduz a pressão e tem na saída uma mistura vapor mais líquido saturado. Então, o sistema com 2 circuitos é composto por um tambor de expansão, ou um vaso de separação, onde nós temos aqui a separação da fase gasosa, que é separada e encaminhada para um ponto de mistura, onde será em seguida enviado a um compressor, do compressor de alta pressão, e a parte líquida, apenas a parte líquida, que é uma vazão bem menor do que a quantidade que é destinada ao compressor 2. Esta parte líquida aqui, em menor quantidade, passa de novo, né, passa por uma segunda válvula de expansão, para fornecer aqui a temperatura fria que nós precisamos para o nosso sistema, para o nosso processo. O nosso gás refrigerante saindo aqui como vapor saturado é enviado para o compressor entrega vapor superaquecido. O vapor superaquecido é misturado com o vapor saturado que sai desse tanque, nesse tanque de expansão, portando uma mudança de entalpia pela mistura desse fluido com 2 condições de temperatura diferentes, embora estejam aqui na mesma pressão. Então, na câmara de mistura, o fluido que sai do compressor 1 e o fluido que sai do tambor de expansão devem ter a mesma pressão P1, eles são misturados. Tem uma alteração de entalpia, né, por conta que a temperatura aqui é vapor superaquecido e aqui é vapor saturado.
Depois dessa mistura, eles são enviados então para um outro compressor com pressão de alta pressão. E dessa forma, então, conseguimos ter um aumento na eficiência, um aumento no COP do ciclo de refrigeração. Também quando nós temos uma situação que a temperatura do evaporador é muito diferente, é muito menor que a temperatura do condensador, uma outra possibilidade de melhorar o COP seria a aplicação de uma refrigeração em cascata, com dois circuitos diferentes, onde em cada circuito circula um fluido de refrigeração diferente. Sabemos que cada fluido de refrigeração tem propriedades diferentes, tem valores de temperatura e pressão de saturação diferentes, entalpia de vaporização diferentes. Então, a união desses dois fluidos num circuito em cascata, em que eles não se misturam e estão conectados ou unidos pela troca térmica, num trocador de calor, num condensador aqui intermediário, vai permitir, então, a junção desses dois fluidos de refrigeração. Então, olhando com mais atenção aqui, continuamos com o evaporador, que vai trocar calor, fornecer frio para o nosso processo. Temos o condensador aqui de alta pressão, que vai desprender a energia desse fluido para uma utilidade, para uma integração, para um outro sistema. Mas o frio é gerado aqui no evaporador. Temos também dois compressores, um de baixa pressão para o fluido 1, um de alta pressão para o fluido 2, e duas válvulas de expansão. Então, observem que os fluidos não se misturam nessa configuração, e a única conexão entre eles é a troca térmica num trocador de calor intermediário. Essa configuração em cascata, ela também é interessante quando se quer uma temperatura muito baixa, uma temperatura na qual eu teria que usar um fluido, por exemplo, como amônia. Mas a amônia e outros fluidos refrigerantes, eles têm limitações aí de segurança, de inflamabilidade. Então, esse sistema em cascata, ele permite, então, unir a boa aplicação de um fluido que tem risco, né, de operação, risco de integrá-lo aí no sistema de refrigeração com outro fluido menos perigoso, menos tóxico, menos inflamável. Este outro fluido, então, iria fornecer o frio para o meu processo entrando em contato, né, ou seja, passando por um trocador de calor em que vai fornecer o frio para o processo, com menor risco aí de contaminação, risco, né, de erosão, de corrosão, riscos operacionais e de inflamabilidade. Então, esse sistema em cascata, ele apresenta essa vantagem também.